Bom dia, galerinha! A gente vai começar então mais uma aula de artes. A gente vai começar agora o capítulo 5, tá? Arte Ritual, página 38. E a gente vai falar primeiro, né, sobre a palavra arte. A palavra arte, como a gente usa hoje, né, foi de início compreendida como a produção de imagem com finalidade religiosa ou cultural. E em todos os agrupamentos humanos surgiram essas representações que hoje a gente chama de artísticas. E existem várias teorias que buscam explicar a origem dessas manifestações. Essa imagem aqui é da Caverna de Lascaux, que fica na França, que é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Ela foi descoberta em 1940 por 4 crianças que, por acaso, esbarraram na entrada dessas cavernas. Elas estavam brincando na floresta e encontraram. Dentro delas tem mais de 600 desenhos, com até 4,9 metros de comprimento. Eles são enormes. E a gente pode encontrar touros, pássaros, bisões, rinocerontes. Inclusive, dentro dessas cavernas, né, tem figuras que são pintadas no teto, super alto. E a gente não sabe até hoje como que os homens daquele período, né, como que as pessoas daquele período conseguiram chegar naquela altura para pintar o teto. Tem duas teorias, né, que são as mais conhecidas, sobre o motivo pelo qual eles pintavam nas paredes das cavernas, e uma delas é a arte como ritual, que eles desenhavam a caça sendo bem sucedida, né? Eles desenhavam o que eles queriam que acontecesse, porque eles acreditavam que fazendo isso a coisa ia acontecer de fato. E a segunda teoria é a arte como registro, que eles desenhavam o cotidiano deles nas paredes das cavernas. Inclusive, essa arte como registro, a gente pode fazer um paralelo com o grafite, né? Que acontece hoje, que os grafiteiros eles desenham nas paredes da cidade algo que eles querem comunicar. Pode ser algo do próprio cotidiano, pode ser uma crítica a alguma coisa. Então a gente também pinta nas paredes, né, do lugar que a gente vive, da cidade onde a gente vive. Essa teoria, né, da arte como ritual diz que essas manifestações artísticas elas surgiram quando os nossos ancestrais buscavam, por meio de rituais, criar também uma conexão com tudo que estava à sua volta. Eles não entendiam as coisas que estavam à sua volta e eles tentavam de alguma forma se conectar. E até hoje a gente não sabe com certeza o significado das imagens que foram encontradas e o que elas simbolizavam. Essas pinturas foram realizadas com várias técnicas. Eles utilizavam as mãos, eles também usavam algum tipo de pincel rudimentar, né? A gente não sabe muito bem do que era feito. Eles desenhavam com pigmentos, né? Pigmentos naturais sobre as pedras, utilizavam carvão. E eles também tinham uma técnica de gravação similar ao stencil. E em relação à dança e à música, a gente tem pouco registro por ser imaterial, né? As pinturas, elas se preservaram durante todos esses anos por ser material e por estar em lugares de difícil acesso, como as cavernas, o teto das cavernas. Então, elas não foram encontradas por muitos anos e ninguém mexeu nelas. E em relação à dança e à música, o registro se perdeu, né? Em relação à dança, a gente até consegue ver como eram os movimentos através dos desenhos, mas a gente não sabe o ritmo, a gente não consegue entender muito o que eles estavam fazendo. E da música não se tem nenhum registro desse período. Também foram encontradas pequenas estatuetas, né, esculturas, de figuras predominantemente femininas, e a gente acredita que eram símbolos ligados à fertilidade. Nessa imagem que chama Vênus de Willendorf, a gente percebe os seios mais salientes, né, proeminentes, e a genitália também bem destacada, e isso faz ela ser associada à fertilidade. Essa estatueta ela foi feita há aproximadamente 24 mil anos, no período paleolítico. A apostila de vocês traz uma articulação, né, que diz o seguinte, que desde muito tempo atrás, os artistas, né, utilizam distorções e exageros para tornar as criações mais expressivas. Como a gente pode ver, inclusive, aqui na imagem da Vênus, né, na escultura, que tem os seios e a genitália bem proeminentes. E nem todos os objetos encontrados deixam evidente a sua função, como os potes ou jarros, né, que quando a gente vê um pote ou um jarro, a gente sabe para que serve. Outros parecem já impregnados de crenças e mitos, como na figura 4, que é essa aqui,
e a figura 5. Essas imagens foram encontradas na Romênia. E apesar de elas serem bastante antigas, né, essas esculturas possuem algumas características comuns com o trabalho de alguns artistas modernos, como o escultor brasileiro Bruno Giorgi, que ele é de 1905, aqui na figura. Essa aqui é a figura 6, tá? A gente não apareceu o númerozinho, mas é essa aqui que eu tô com o cursor. No Brasil, existem vários sítios arqueológicos. Esse aqui eu fiz uma listinha, peguei da apostila de vocês, né, de locais com maior incidência de registros rupestres. Tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Parque Nacional das Sete Cidades, também no Piauí, Cariri Velho, na Paraíba, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Rondonópolis, no Mato Grosso, e Peruaçu, em Minas Gerais. A datação desses sítios arqueológicos, né, brasileiros são de 10.000 e 2.000 a.C., entre esse período, né, entre 10.000 e 2.000 a.C. O maior deles fica na Serra Capivara, Serra da Capivara, desculpa, no Piauí. E nessas imagens a gente encontra cenas de rituais e luta, rituais de fecundidade e inscrições geométricas. E eles utilizavam chifres, pedra e argila para fazer essas inscrições rupestres. Como a gente pode ver nessa imagem aqui. Essa imagem é da Serra da Capivara, no Piauí. Eu vou abrir agora para vocês um vídeo para a gente poder visualizar essas imagens. Eu coloquei o link ali porque a qualidade fica melhor caso vocês queiram abrir em casa, mas se não, dá para acompanhar por aqui também. Ela vai falar um pouquinho do que são as pinturas rupestres e vai mostrar algumas imagens e de outros sítios arqueológicos diferentes da Gruta de Lascaux, que foi o que eu mostrei hoje na aula. Eu fico completamente assim, extasiada, maravilhada, feliz da vida de ser uma humana. Olá, meus amores, eu sempre fiquei encantada com pintura rupestre, eu sempre dividi aqui com vocês algumas delas, mas recentemente eu comecei a olhar essas pinturas mais de perto e é uma quantidade tão gigante de pensamentos que me vem que eu decidi que é assim que eu quero começar 2020. Pintura rupestre é arte? O que é arte, afinal de contas? E os humanos pré-históricos, o que motivam eles a fazerem todas essas pinturas? O que significam todas essas pinturas? Esse é um vídeo que a gente precisa se desapegar completamente das respostas. Bom, é sempre assim nesse canal, um exercício de desapego de certo e errado. Porque a verdade é que na arte rupestre, as respostas estão perdidas para sempre. A gente nunca vai conseguir pensar com a cabeça deles os valores deles. O que os arqueólogos fazem é conseguir organizar, por base da análise e pesquisa de materiais e dados, uma certa cronologia, conseguem se aproximar talvez do objetivo da pintura e da posição em que o homem pré-histórico estava quando ele marcou a palma das mãos nas paredes da caverna de Chauvet. E pensar que a gente já estava narrando histórias lá, 30, 40 mil anos atrás. E é isso que eu tanto amo. Eu amo imaginar como essas pessoas se sentiam diante da natureza, da consciência de si e do outro, da vida em comunidade, as divindades, os rituais. Existem pinturas rupestres em todos os continentes e sempre são descobertas pinturas novas em lugares inóspitos do mundo. Uma caverna de difícil acesso na Indonésia abriga a pintura figurativa mais antiga feita por um Homo sapiens. A pintura de uma caçada que inclui porcos, búfalos e humanos com focinhos e caudas de animais armados com cordas e lanças teria sido produzida há 44 mil anos. A pintura não figurativa mais antiga tem 64 mil anos e foi feita por neandertais na caverna de Maltravieso, em Cáceres, na Espanha. Na caverna de Blombos, na África do Sul, foram encontradas gravuras rupestres de mais de 70 mil anos. Essas gravuras são consideradas por muitos como a primeira arte humana. O continente africano tem muitos exemplares de pintura rupestre. As pinturas na região do Saara são divididas em búbalos, seguem para a cabeça redonda, pastoral, cavalos e camelo. Eu falo sobre os períodos no vídeo de arte tradicional africana que eu vou deixar bem
As pinturas na caverna de Chauvet, na França, têm cerca de 30 mil anos e são muito preservadas, porque a entrada da caverna ficou bloqueada por um deslizamento de rocha. 13 espécies diferentes de animais são retratados ali, entre cavalos, mamutes, leopardos, ursos e hienas. A técnica da pintura é impressionante. O desenho é tridimensional e os animais aparecem correndo com o movimento das pernas, como se fosse um estudo do Maybright. Como a caverna não é aberta ao público para a preservação das pinturas e do material arqueológico, foi construída uma réplica no sul da França que os visitantes podem ter a experiência do que são as pinturas. O documentário do Herzog de Chauvet é um dos raros registros da caverna em vídeo. Anota esse filme aí na listinha, que é imperdível. As pinturas de Lascaux têm cerca de 15 mil anos. Ela foi descoberta em 1940 por 4 adolescentes. A gruta tem cerca de 250 metros de comprimento. Essa é a gruta que eu mostrei para vocês hoje na aula. Também tem uma réplica que pode ser visitada, já que o turismo foi encerrado na gruta por consequência de deterioração. Em Lascaux também tem uma cena misteriosa que tem um homem com cabeça de pássaro que parece estar caindo, derrubando a sua lança, que deve ter sido usada para acertar o bisão na sua frente. O rinoceronte que se afasta é provavelmente o autor da morte do homem e do machucado do bisão, e ele se afasta tranquilamente da cena. Altamira é famosa porque suas pinturas foram as primeiras a serem identificadas na Europa como pré-históricas. A caverna era aberta para visitação e durante a década de 70 e 2000, as pinturas foram danificadas pelo dióxido de carbono e o vapor de água na respiração de um grande número de visitantes, e por isso ela também ganhou uma réplica. A caverna tem pinturas policromáticas e o bisão de Altamira é icônico. Aqui no Brasil nós temos uma das concentrações de sítios arqueológicos com pinturas rupestres mais importantes do mundo, que é a Serra da Capivara. São mais de 900 sítios com pinturas de 12 mil anos que provam que existiam humanos por aqui há pelo menos 50 mil anos. Os arqueólogos entendem que o que deve ter começado como um objeto lúdico deve ter adquirido um caráter social de registrar a memória de um grupo, evocando acontecimentos reais ou míticos. E as pinturas funcionam como um sistema de comunicação social essencial para a sobrevivência. São figuras de humanos, animais, objetos, vegetais, cenas de caças e de rituais. São frequentes as cenas de dança. As pinturas foram divididas pelos arqueólogos em estilos e tradições, e a base para preparar a tinta é o óxido de ferro. Predominam as pinturas da tradição nordeste, com figuras reconhecíveis de formas humanas ou de animais, que representam ações e acontecimentos, ou seja, com caráter narrativo. A pintura é essencialista, ou seja, cada elemento é importante para a compreensão da mensagem. As pinturas da tradição agreste são geralmente maiores e representam figuras humanas reconhecíveis e isoladas. Raramente são narrativas, geralmente são estáticas, sem movimento e menos cuidadosas no traço. Elas têm cerca de 9 mil anos. As pinturas com figuras não reconhecidas são agrupadas na tradição geométrica. O futuro, o tempo, a vida, a morte, o além são questionamentos que todos os humanos fizeram e continuam e continuarão fazendo. Eu fico completamente assim, extasiada, maravilhada, feliz da vida de ser uma humana. Então, galera, deixa eu voltar aqui para os nossos slides, né? Espero que vocês tenham conseguido visualizar um pouquinho melhor como eram essas representações artísticas. Ah, não é isso que eu queria abrir, desculpa. E agora eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página... Pera aí, deixa eu chegar lá, que eu mexi aqui ainda há pouco, esqueci de botar no lugar. Aqui, na página 43, tá? E fizessem a questão 3, arte pré-história, que tá pedindo o seguinte: a arte pré-histórica é testemunha de culturas ancestrais de épocas em que não havia outras formas de registro. Por meio dela, podemos conhecer como o homem vivia, como se alimentava, o que vestia e até o que temia. Por isso, ela possui uma importância histórica como memória viva do planeta. Observe e compare as imagens a seguir, produzidas em diferentes épocas, acerca de um mesmo tema. Descreva o que possuem em comum e o que podem nos comunicar. Para isso, analise os aspectos formais das obras, como o tipo de textura, as cores, as formas e o material utilizado. Analise também os aspectos expressivos que dizem respeito
ao que as imagens, o que a imagem quer nos comunicar e o que buscou representar. Então, vocês vão fazer uma análise, gente, de cada uma dessas imagens aqui. Eu tenho 1, 2, 3... Peraí que é ruim ver assim. Eu odeio usar essa apostila no computador. Aqui, são 3 imagens, tá? E não precisa me enviar essa atividade, tá, gente? Essas outras 2 aqui não tem como a gente fazer porque elas teriam que ser presenciais. Então, vocês vão fazer só essa atividade 3 aqui. E não precisa me mandar pelo WhatsApp nem nada disso, mas façam. Eu vou corrigir na nossa próxima videoaula, tá? E é interessante que tenha o resultado da pesquisa de vocês aqui, da análise de vocês, né? Não é uma pesquisa, é uma análise. Porque se por acaso eu botar alguma dessas imagens na prova, vocês vão saber responder. Então façam, tá bom? Um beijo pra vocês, tá? Nossa aula encerra por aqui. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp, tá? Tentem me procurar nos dias de semana, gente. Não me procurem no sábado e no domingo, nem nos feriados. Só se for muito urgente, tá? Mas dia de semana podem falar comigo em horário, assim, normal. Preferencialmente segunda e terça-feira. Tá bom? Beijo pra vocês.